Show. Mete bala, Rio. Boa. Galerinha, boa tarde para vocês. Para quem não me conhece, sou o Renato Mendes, eu sou head coach da Tupis, treinador de nível 3 e tenho os cursos. Depois eu vou mandar essa apresentação que eu já fiz a CrossFit. O fato é que eu estou há 11 anos nessa caminhada e uma das coisas que me levou, né, a pensar um pouquinho mais nessa avaliação de aula e tal, foi quando eu fui testar o meu Level 4. Para quem não sabe, eu fiz o teste esse ano, não tive sucesso, né? Mas como todo o processo aí de certificação da CrossFit, a gente acaba evoluindo um pouquinho, né, e abrindo um pouquinho nosso leque de aprendizado. Então a gente nunca vai ser perfeito, né? Uma das coisas que eu percebi é que, embora eu achasse que eu tinha uma boa aula, eu tinha uma avaliação muito subjetiva, né? E lembra que uma das coisas que a gente tem no CrossFit são muito interessantes é ser mensurável. E a gente tem que trazer isso para a nossa aula também. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, para testar o nível 4, eu comecei a avaliar as minhas aulas e depois eu tentei inserir isso aqui na CrossFit Tupis. Então, tem aí os meus dados. Eu vou pedir para o Gui passar para a próxima aí, para a gente brifar um pouquinho. Então, galera, uma das coisas que é importante, né, antes da gente falar da avaliação de aula em si, é entender alguns conceitos básicos, né, do que é uma aula e de como a gente vai avaliar ela, né, baseado em que princípios. Então, talvez para quem está há muito tempo isso é muito claro, e talvez para quem está chegando agora até omita uma ou outra parte da aula que é importante. Então, essa aula, ela começa por um briefing, que eu vou detalhar como ele deve ser e o que a gente avalia. Depois ela tem um aquecimento geral, que alguns lugares chamam de aquecimento. Depois tem aquecimento específico, né? Então, alguns lugares chamam de técnica. Aqui na Tupis eu chamava de técnica e agora eu chamo de específico até em função do nível 4. E depois tem o odd e depois tem o cooldown, que é a volta calma. Então, uma aula idealmente bem realizada, ela tem essas 4 partes, né? E como a gente avalia essa aula? A gente avalia ela principalmente admitindo que o treinador desenvolveu, né, e aplicou essas 6 habilidades de um treinador, que é ensinar, demonstrar, ver, corrigir, ter presença e atitude no grupo e gerenciar o grupo. Então, tudo que eu vou falar aqui está alinhado com essas 4 partes de aula e 6 habilidades de um treinador eficiente, que no papel aqui é muito fácil, né? Você fala, nossa, é só isso. Quando você começa a detalhar, vocês vão ver que é muito difícil atender todos esses itens de uma forma perfeita em uma aula. E com 11 anos eu não consegui, falei no nível 4 aí, mas a gente vai chegar lá, né? Bora lá, Gui, pode pular para a próxima aula. Então, galera, uma das coisas que eu negligenciava bastante e uma das coisas que a sua aula tem que ter é o briefing, né? Então, o briefing ele é a hora em que você vai vender a sua aula comercialmente e didaticamente, né? Então, uma das coisas que a gente usa para avaliar o briefing é, primeiro, você começou a aula e o briefing no horário da aula? Então, uma das coisas que é comum, né, é o treinador ver que tem um ou outro aluno atrasado, ou ele eventualmente está atrasado e não começar essa aula no horário. Isso é um item muito importante. A segunda coisa, esse treinador começa e dá aula com a identidade do box. Então, eu tinha dificuldades aqui de treinadores que davam aula em um box e vinham dar aula no meu box e ele estava dando aula com a camiseta de um concorrente. Então, muito embora seja CrossFit, cada box, né, cada afiliado tem uma identidade e vestir a camiseta da empresa não é só um sinal de respeito com a empresa, mas é um sinal de vender a identidade da empresa que você trabalha para o aluno. No briefing, você criou uma conexão com o aluno e, eventualmente, antes da aula. Então, uma das coisas que a gente vai avaliar, no final vai ter um formuláriozinho lá, você começa a aula como se você fosse um robozinho ou a sua aula começa antes da aula? Então, a aula, para mim, começa 5, 10 minutos antes da aula.
e eu tento criar conexão com os alunos. Então, nesse momento antes da aula, eu vou pegar aqueles alunos que chegaram mais cedo e vou ver como está o humor deles. Eu vou ver se eventualmente alguém tem uma lesão. Eu vou ver se eventualmente tem um aluno que eu já sei que é limitado e ele vai me trazer um pouquinho mais de desafio na aula. Então, a sua aula, né, uma boa aula, ela começa antes da aula e na hora que você for se avaliar e avaliar um treinador da sua equipe, você tem que ver a atitude dele pré-aula também, não só no momento que começa a aula. No briefing, a gente tem também uma característica muito importante, que é explicar o estímulo do OD e explicar o OD, né? Então, a gente falou um pouquinho na semana passada, se eu não me engano, sobre o Fran. O Fran é uma aula difícil de vender, né? Quem conhece CrossFit não vai querer ficar por 6 minutos fazendo thrusters e pull-ups e saber que você vai passar mal depois. E é muito comum a gente ter aqueles alunos que queiram colocar mais carga ou que ele quer fazer um volume como prescrito, você pensou em reduzir repetições para ele atender o estímulo. Então, se você for taxativo no que você quer desde o início da aula e falar com entusiasmo, a chance da sua aula dar certo é muito grande. Então, eu tenho uma frase minha do livro que eu vou escrever, que é a seguinte: se começar certo, pode dar certo. Se começar errado, vai dar errado. Então, se você fizer um bom briefing, a chance de dar certo ela é muito maior. Agora, se você não briefar a aula, a chance de você ter um insucesso é muito grande, né? O briefar o treino. Uma das coisas que também eu negligenciava muito aqui, e talvez é comum para quem dá sempre aula no mesmo espaço, é perguntar se tem alguém com alguma limitação ou lesão no dia, né? Então, faz um pouquinho de... Primeiro, você vai demonstrar empatia, e segundo, isso vai te ajudar no gerenciamento de grupo e de aula. Vamos imaginar que você não perguntou para ninguém se alguém está com lesão, e seu John Allen, e na hora que você fala assim, galera, então vamos correr, tem alguém que não pode correr. E aí você percebeu que os remos estavam usados, que não tinha remo. Então, percebe que no briefing, perguntar se tem alguém com restrição ou lesão te leva a ter um bom gerenciamento de grupo, cria empatia e te antecipa eventuais problemas. E algo que era muito difícil para mim, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem sisuda, assim, séria, era sorrir ou fazer alguém sorrir no início da aula, né? Então, eu tive um tempo agora em Boston, eu dei aula em 2 afiliados, né, que são referências globais assim de ensino, né, de CrossFit. E em todas as aulas eu percebi que sempre o treinador tinha uma brincadeira, alguma coisa para quebrar o gelo e trazer a galera para a aula, né? Então, eventualmente perguntar que doce você comeria depois de um frango, fazer uma brincadeira, brincar com alguém é super importante para quebrar aquele clima meio tenso que começa da aula, as pessoas estão cansadas, as pessoas que acordaram cedo, as pessoas que chegaram nem sabem o que estão fazendo ali porque vieram na correria, ou eventualmente saiu do trabalho e a cabeça ainda está no trabalho. Então, é muito importante que você crie um ambiente positivo já no briefing da aula, tá? E esse briefing deve durar geralmente 4 ou 5 minutos. Beleza? Até aí, galera, tranquilo? Alguém tem alguma pergunta do briefing? Sim? Não? Top. Vai lá, Gui, passa para a próxima. Muito bem. Aquecimento geral, né? Então, você brifou, falou, galera, a missão é essa, a gente está aqui para se divertir, todo mundo vai terminar suado, cansado, blá, 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 blá. Que hora você começou o aquecimento geral? Porque isso é importante para que você consiga conectar uma atividade com a outra. Então, uma das coisas que acontecia aqui na minha academia era a gente fazer o briefing, explicar a aula e deixar a galera solta e a galera se dispersar em 1 ou 2 minutos. A gente eventualmente até falava para o cara beber uma água antes de começar a aula, né? Então, quebrava o clima da aula. Já já a gente vai falar um pouquinho das pausas de aula, mas é importante que você anote quando você for avaliar, quando você iniciou o aquecimento geral, para ver se você não teve um gap muito grande entre o briefing e o aquecimento geral e o seu potencial de atraso de aula. Hoje não é o objetivo de falar de plano de aula,
mas o sucesso de uma aula está totalmente vinculado ao plano de aula. Eu acho que até teve palestra aqui, acho que da Nath sobre o plano de aula, então é importante você, se não dominar esse assunto, você ir atrás, tá? Você claramente explicou e demonstrou o aquecimento geral, o aquecimento. Então, mesmo que seja um movimento simples, né? Galera, hoje a gente vai começar com 30 polichinelos. Isso aqui é um polichinelo. Pumba. Eu quero ver o polichinelo com os pés bem afastados, as mãos tocando lá em cima, as mãos tocando o quadril lá embaixo. Você tem que falar, você tem que demonstrar e você tem que corrigir. Então, aqui na Tupis, raramente a gente tem um aquecimento solto e raramente a gente tem um aquecimento tipo M-Rap. Geralmente a gente vai ter 2, 3 rounds de algo definido e a gente vai pedir as repetições no começo. Então, galera, isso não quer dizer que fazer diferente é errado, eu só vou explicar o porquê de fazer assim e porque eu considero isso uma boa prática. Nós vamos fazer 30 polichinelos. 3, 2, 1, 30 polichinelos. Você vai se ligar em quem eventualmente não sabe fazer um polichinelo, quem está dando migué, quem está fazendo devagar, quem eventualmente colocou a mão no ombro. Então é um momento de você perceber o que vai acontecer durante a aula. O aquecimento geral vai te dar informações lá na frente. E para isso você tem que ter clareza no que você quer e você tem que demonstrar que é uma das 6 habilidades do treinador eficiente. Outra coisa que é importante, e tem um artigo até no Level 3 que fala não desperdice o aquecimento. Quem fez o nível 3 está estudando vai lembrar desse artigo, que é o aquecimento também deve ser ensinado e corrigido. Não com uma profundidade do aquecimento específico, beleza? Mas vamos imaginar que você vai ter o odd Fran. É um Fran. E aí eu colocaria no Fran um air squat. Sem propósito, né? E ali naquele momento do air squat, né, eu vou pedir 3 rounds e o primeiro tem 10 air squats. Eu vou olhar quem eventualmente deixa o peso para a ponta do pé e não deixa o calcanhar no chão. Então, é muito mais fácil no aquecimento eu pontuar, por exemplo, ô Gui, calcanhar no chão, calcanhar no chão. Herbert, afasta um pouquinho a perna ali no aquecimento, do que na hora do aquecimento específico, na hora do front squat, na hora do thrust, eu ter que ficar ajustando um fundamento que eu poderia ter ajustado já no aquecimento geral. Então, eu não costumo fazer aquecimentos soltos. Geralmente, eu comando repetições e, geralmente, esse aquecimento geral faz sentido com um movimento que vai ter no aquecimento específico no odd. Então, vou dar um exemplo de algo que não acontece aqui na minha academia. A gente vai ter um Isabel. Aí o Gui foi montar o aquecimento e ele colocou um round de abdominal, né? 10 abdominais, corre 100 metros e faz 10 burpees. Isso aquece. Mas qual é a direção, qual é a transposição direta desses 3 exercícios para um power snatch? Então, aí é muito específico de cada box. Aqui na academia, eu monto os aquecimentos gerais, não é livre. Mas eu sei que tem box que o treinador monta o aquecimento geral na aula, né? Então, eu não sei como é na inbox. Como é, Gui? Aí você monta e deixa fixo ou todo mundo monta? Por aula? E aqui a gente deixa fixo, mano. A gente tem o mesmo aquecimento em todas as aulas. Por exemplo, lá na Invictus, o aquecimento é de treinador. Então, eu dava aula lá na Invictus e aí eu tinha só o específico e o odd e o aquecimento geral era meu, né? Então, se isso acontece, e não é errado acontecer, eu acho que dá até um pouquinho mais de liberdade característica para o treinador da aula dele. Tem que ter uma conexão com o aquecimento específico e com o treino do dia. Então, bora lá. A gente falou um pouquinho do briefing, de pontos importantes para avaliar. A gente falou do aquecimento geral, de pontos importantes para avaliar. E aí a gente vai para o aquecimento específico, que em alguns lugares chama técnica. Bora lá, Gui. Aquecimento específico e técnica. Então, toda vez eu vou mandar para vocês um formulário de brinde que eu uso aqui na Tupis para avaliar as aulas. Toda vez que a gente mudou de etapa de aula, a gente vai anotar em que momento eu comecei essa etapa de aula para ver quão eficiente está sendo a minha aula. Se eu usei uma progressão ou mais progressões para os movimentos do dia. Então, galera,
o que diferencia o box A do box B não é a barra da Rogue, não é a programação da Mayhem, não é o shape do Gui, não é o sorriso da Tássia, mas é com que profundidade e qualidade a gente transforma o movimento do aluno. Então, se você vai num box que o treinador fala, aqui tem um treinador que eventualmente fala isso e eu estou tentando corrigir, galera, a gente vai fazer um burpee, eu não preciso nem falar, né, o que é um burpee. O que eu mudei no movimento do meu aluno? Zero, concorda? Então, independente do movimento que tem, e quem fez o CAT vai saber que até para ensinar, o Landim tem uma progressão de burpee absurda. Qualquer movimento que tenha no seu aquecimento específico, que tenha no seu odd, ele deve ter uma ou duas ou três progressões para chegar no movimento final, mesmo que simples. Então, uma forma de eliminar esse problema no odd com muitos movimentos, talvez seja colocar ele no aquecimento geral. Então, vamos imaginar que eu tenho um Cindy. Pô, eu não posso colocar o Air Squat no meu aquecimento geral e no aquecimento específico falar de pull-up e push-up. E percebe que eu percorri os 3 movimentos e todos eles tiveram ensino. Então, uma boa aula, ela deve cobrir todos os movimentos do dia, muito embora, né, e é importante, o aquecimento específico deve adereçar, né, geralmente eu faço o movimento mais complexo, ou o movimento que o head coach decidiu no dia, né? Então, vai ser Amanda, eu escolhi hoje trabalhar o Ring Muscle Up, e aí o Squat Snatch eu vou negligenciar um pouquinho, mas eu tenho que fazer um pouquinho de progressão, não vou chegar assim, ó, galera, 60 quilos na barra, faz o Squat Snatch, não vai fazer sentido, né? Bom, se eu usei uma progressão, eu ensinei o movimento, eu preciso corrigir e mudar o movimento de todo mundo, né? Então, uma das coisas que você, treinador, deve sentir e você deve ficar pé da vida é você não ser corrigido quando você está na aula, né? Então, eu cheguei lá no box do Iero, Renatinho, nível 3, cabelo branco, ele descobriu o burpee junto com o Glassman, e aí ele vai fazer a aula e ninguém corrigiu o Renato. Mas ele é nível 3, ele sabe quase tudo. Galera, não importa o nível de atleta, toda aula você tem que falar com todos os atletas. E é importante que você encontre algo para melhorar o atleta. E você só vai melhorar se você tiver conhecimento do movimento. Então, lembra sobre o ensino e ver lá que eu falei da habilidade do treinador. E você entender bem o conceito de limiar de treinamento. Então, se eu estou fazendo um air squat perfeito, virtuoso, o que o Iero vai fazer? Renato, top, eu adorei seu agachamento, agora eu quero que você faça mais rápido. Aí eu fiz mais rápido e ainda está perfeito. Renato, agora eu quero que você faça mais rápido ainda. E aí ele vai provocar uma falha, e se ele provocou uma falha, ele vai perceber essa falha e vai ter a oportunidade de melhorar. E isso tem que acontecer com um atleta mais avançado, desde com mais iniciante. Então, a pior coisa que pode acontecer, e eu já aconteceu comigo, é eu ir fazer o drop-in num box X, a pessoa não perguntar o meu nome, ela não falar comigo, eu me mover acima da média, o que é evidente porque eu treino há 11 anos, e eu saí de lá sem correção. Então, eu não paguei por uma aula, eu não fui transformado, eu paguei para utilizar o espaço e ouvir alguém dando instruções no lugar de me corrigindo. Então, fica ligado se você não negligencia, em especial alunos que têm mais conhecimento. Beleza. Testou os movimentos do odd e testou as opções de scaling? Isso aqui é muito comum e eu já soube de alunos que treinadores fizeram o level 4 e tem um vídeo da Nicole Christensen que ela falha nisso, que ela pede para um cara testar e ela meio que negligencia ali. O cara vai fazer os stricts, ele fala que tem, e aí ele não mostra, e na hora do odd ele não tem o movimento. Então, no meio do odd, se o aluno tiver que tirar o peso da barra, mudar o movimento, reduzir o número de repetições, é porque provavelmente a sua aula não teve um momento para avaliar se aquela carga, se aquele movimento está aderente ao estímulo do treino. Então, por isso que eu tenho que brifar lá e falar o que eu quero, e você tem que ter clareza, seu aluno tem que ter clareza de qual a intensidade que tem que ter no movimento. Beleza?
Eu fiz tudo isso, só então e somente então eu vou dar uma pausa no banheiro. Então, cada box tem um critério, mas uma das coisas que eu percebi nas boas práticas dos boxes lá fora é que a gente só tem uma pausa para banheiro. Porque a pausa, ela te faz perder 5 minutos e ela faz você perder conexão com a turma. Né? Então, geralmente, o que eu faço... Galera, por exemplo, hoje o odd é Bar Muscle Up, Abmat Sit Up e Kettlebell Swing. Galera, todo mundo vai fazer 10 Kettlebell Swings, vai fazer 10 Abmat Sit Ups, 2 ou 3 Bar Muscle Ups, água e banheiro. Se você não fizer de 2 a 3 Bar Muscle Ups, fala comigo que a gente vai falar do scaling. E a galera vai fazer um mini round do odd e eu vou ver se eles conseguiram fazer isso com facilidade. Porque é um odd de 16 minutos. Se ele não fez metade com facilidade, ele não vai aplicar intensidade. Então, treinador, você precisa separar no seu plano de aula e a sua aula só vai ser boa se você tiver a oportunidade de testar um pedacinho do odd antes para ver se o estímulo que você vendeu lá no briefing está sendo aplicado na hora do odd. Faz sentido até aqui, turma? Alguém tem pergunta? Não? Iero? Top. Bora lá, Gui. Chegou a hora do odd. Que hora eu iniciei o odd? Aqui, geralmente, é a hora que eu, Renato, eu pessoalmente começo a perceber que eu fiz besteira. Porque eu ensinei demais, eu corrigi demais e eu já vi que minha volta calma não vai ser calma para mim. Tá? Então, mais uma vez, você vai anotar que hora você começou o odd. Você vai perceber se a sala foi organizada. Então, todo mundo aqui já deve ter visto 1, 2 ou 3 vídeos na internet de acidentes que ocorreram em treinos porque o treinador negligenciou o gerenciamento de grupo e organização da aula. Então, a responsabilidade de quem está dando aula é garantir que o odd ocorra de forma segura e de forma lógica. Tá? Então, eu gosto, por exemplo, de fazer colunas fixas para que eu possa ter triagem. Então, vamos imaginar no odd de hoje. Aqui é um odd com 20 Russian Kettlebell Swings, 10 Abmat Sit Ups e 5 Bar Muscle Ups. Vai ter uma coluna de Kettlebell Swing, vai ter uma coluna de Abmat Sit Up, Abmat, né? E o hack. Então, eu vou ter linhas. Eu vou olhar só se todo mundo está com o pé completamente cheio no chão no Kettlebell Swing. Eu vou olhar se todo mundo está tocando a mão lá atrás no Abmat Sit Up. E vou olhar se todo mundo está segurando a barra de forma adequada. Se você não tem algo lógico, imagina alguém fazendo Kettlebell Swing na frente de alguém que está fazendo Bar Muscle Up, e na frente de alguém que está fazendo Kettlebell Swing tem alguém fazendo o Abmat Sit Up e a mão escapa e esse Kettlebell cai na cabeça de quem está fazendo o Abmat Sit Up. Se eu já fiz já fiz, ô Iero. Toda aula eu sempre faço um mini roundzinho do odd, para ter certeza que o estímulo pretendido vai ser atingido. E é a hora que você vai chegar para aquele cara que gosta de colocar muita carga, tira a carga, senão você não vai fechar o odd, ou aquele cara que colocou muito leve e vai fazer o Fran em 1 minuto e 30, se exigir um pouquinho mais, entendeu? Eu preciso ter esse mini round antes do odd. Essa é a sua pergunta, Iero? Sim, na verdade depende da aula. Então, vamos imaginar um fight going bad. Esse tipo de coisa tem que começar antes da aula. Você tem que chegar lá, já tem que estar a fileira de caixas, tem que estar os remos dispostos, já tem que saber as alturas das caixas. E o fight going bad, por exemplo, eu já deixo até as barras montadas, porque eu tenho bastante barra. Para eu não perder tempo e já ter certeza de que ninguém vai fazer um push press na frente de alguém fazendo wall ball e a bola vai escorrer e vai machucar. Então, o gerenciamento de grupo depende muito da aula, mas eu faço sempre antes. Dependendo da aula, eu já deixo a sala montada, porque senão vai me trazer insegurança e eu vou perder a aula. Tá? Beleza? Muito bem. Começou o odd. A sala está organizada. 3, 2, 1, galera, vai. Antigamente tinha um conceito, e até sei de onde veio esse conceito, que eu vivi nesse lugar, é de que não se corrige em odd. Isso aí é muito inadequado, galera.
O que você não pode fazer é, eventualmente, parar o aluno, né, e melar o odd dele, porque se isso acontecer, é um sinal claro de que você não testou o odd dele antes, né? Então, se o cara errou muito na carga, se tiver que montar a barra dele de novo, foi uma falha sua como treinador, mas você deve corrigir o aluno durante o odd, e aí a gente vai abusar das dicas verbais e visuais, né? O odd não é o momento de você ter dica tátil, dificilmente você vai usar uma dica tátil, mas é o momento de corrigir o aluno, né? Então, uma das coisas que eu percebo que ainda é uma cultura embutida é a gente não corrigir o aluno na hora do odd. Você tem que corrigir o aluno na hora do odd, e você deve se mover por toda a sala, que é outra característica especial de box que tem lousa, que é o caso do meu. O coach criou o hábito de ficar na frente do quadro branco. E 3, 2, 1 vai, e ele não anda uma vírgula, ele até está olhando os alunos, mas ele não circula durante a aula. Então você precisa ver o aluno de diversos ângulos e com profundidades diferentes para entender a falha. Tem um artigo que chama Macro, Micro, Macro, que também é do Level 3, eu acho que ainda está lá, que fala muito de como você corrigir uma falha. Você olha a falha de longe, você chega perto, tem certeza da falha, dá a dica de corrigir a falha e vai para longe para ver se a falha aconteceu. E também você tem que olhar ângulos, então você vai estar uma hora de um lado, uma hora do outro lado, sempre andando nos cantos da sala. Não é legal você andar no meio da sala, porque você vai deixar de ver alguém. Isso é algo que é muito negligenciado. Beleza? Esses são os pontos que a gente vai ver no odd. Vai lá, Gui, continua. E aí a volta calma, que você vai avaliar se na volta calma o treinador está conversando com o aluno e ativamente percebendo o sentimento dele. Então ele está conectado com o aluno, não é só mais um alongamento qualquer para mandar o aluno embora. Você vai ver se teve interação social. Então, é o momento que você vai perceber aquele aluno que se esforçou mais, aquele aluno que não rendeu tanto, que eventualmente você vai assim, hoje o dia estava difícil, né, Laio? Pô, mano, não dormiu bem, você pode mais, tudo bem, amanhã tem mais, né? Então, houve interação social, se havia tempo para guardar equipamento. Então, você tem que entender que, geralmente, os alunos vão levar 3 minutos para guardar o equipamento, dependendo do equipamento. Então, se você deixar 5 minutos para anotar score, o cara retornar à vida dele, né? Voltar à alma dele, guardar o material, não vai ser suficiente. E se isso aqui é bem para head coach mesmo, se o professor tem que ter volta calma, isso. É obrigado. Tem que ter. Se não teve, é porque você planejou mal a aula. E se o coach reforçou os recados da academia. Então, vamos imaginar que, sei lá, mais uma vez, a Tássia vai ter uma clínica de Ring Muscle Up no sábado. Na hora que começou a aula, ela falou sobre essa clínica e o Gui não estava nem aí porque ele estava pensando no aluno de personal dele, o Renato estava pensando na mentoria e ele não prestou atenção. Você tem que reforçar isso no final da aula. Isso é um aspecto mais gerencial, não é nem técnico, para que os alunos consigam participar das informações da comunidade. Então, você que é head coach, se liga se seu treinador não negligencia isso no final da aula. Porque o cara acabou de não sabe nem o nome dele. Ele precisa ser relembrado dos recados que ele deu lá no começo. Beleza? Tranquilo? Top. Passa lá, Gui. Até aqui, galera, tudo que eu falei talvez seja conhecimento de todos. E tudo que eu falei parece fácil. Na prática, isso é muito difícil. Por quê? Para você ter a sua aula avaliada, você precisa ter o quê? Um outro treinador avaliando a aula. E isso implica em ter alguém 1 hora assistindo a sua aula. O que é muito difícil, porque custa dinheiro, né? Imagina, se você tem o seu box, você está dando aula, você vai ter que pagar alguém para avaliar a sua aula. Enquanto ele está dando aula, você tem que avaliar a aula dele. Eu fiz um formulário que é mais simples que aquele que eu mandei no grupo lá do Beyond... Como é que é o nome? Beyond the Whiteboard. Esqueci o nome da mentoria lá da gringa. Esqueci.
que é um Last hour of their days. Isso. É difícil, porque a gente ensina muito e falta tempo, né? Tem que abreviar o ensino. Ser mais simples o ensino. Eu também erro muito, Taeiro. Então, no Best Hour of Their Days, tinha um formulário de 4 folhas. Se eu não me engano, quando eu fiz o level 4, me avaliavam, mas eu percebi que era muito complexo. Então, eu fiz um formulário mais simples, que eu ainda não implantei na Tupis, e eu vou compartilhar isso com vocês, que é um formulário de sim ou não, tá? Apaga a luz. Aqui não rola, porque rola aulas aparentes, mas na volta calma eu costumo mudar a música, colocar uma música mais calma. Então, aqui, galera, ó, é um formulário de sim ou não. Começou no horário? Sim ou não? O coach conectou com o aluno? Sim ou não? Ele foi claro e efetivo? Sim ou não? Como estava a energia do coach? Estava alta? Sim ou não? Deu os recados do box? Sim ou não? Estava uniformizado? Sim ou não? Pumba, rapidinho. Aquecimento geral, demonstrou, controlou reps, falou com todos, corrigiu, girou a sala? Sim ou não? É uma bolinha ou um X. Aquecimento específico, houve progressão? Todos que foram corrigidos, o scaling estava adequado? Testou o odd? Não, testou o odd scaling? Teve tempo para banheiro? Sim ou não? Odd, qual é o horário de início? Estava seguro? Tinha uma condição insegura? Falou com todos? Andou na sala? Está repetido aqui. Cooldown, que hora ele começou? Conectou com os alunos? Teve o tempo adequado do cooldown? Reforçou os recados e terminou no horário? Simples, sim ou não, tá? Porque se a gente for detalhar muito, por exemplo, o Gui, quando ele avaliou a minha aula, ele falou assim, no minuto 13, segundo 15, você piscou com o olho direito e aí o aluno não viu você falando, por exemplo, né? Então, isso é muito específico de você quiser uma aula muito detalhada, mas eu estou colocando naquele dia a dia em que você tem 8 aulas no seu box e fica difícil você ter um professor, 8 aulas avaliando outro professor. Isso custaria 8 horas a aula. É caro, né? É muito caro. Então, isso aqui, galera, como eu pretendo implementar aqui? Porque eu tentei fazer com aquele formulário dos gringos e ficou muito complexo. É eu pegar uma aula por dia e variar os treinadores. Vou mandar, Roberto, vou mandar. Então, na segunda-feira, eu vou avaliar a aula do Thiago, na terça do Renato, na quarta do Gui, na quinta do Paulo, na sexta da Sara. E aí você dá um feedback, né? Aqui é só o momento de ticar. E aí você vai falar assim, ó, no cooldown, Sara, eu percebi que você queria ir muito no banheiro e você não alongou a galera direito. Você fez o aquecimento mais meia boca para se livrar da turma. E pode acontecer porque a gente é professor e eventualmente o professor está desligado. Porque isso aqui é consistência, turma. Ninguém consegue ter uma aula perfeita todos os dias. Agora, o hábito da busca da aula perfeita vai fazer com que as coisas sejam mais simples. Então, hoje, meu briefing é muito melhor, porque eu sabia, quando eu fui fazer a prova do level 4, que se eu errasse o briefing, todo o resto não ia importar nada. Eu vou falar do feedback já, tá, Roberto? Está na próxima apostila. Então, eu comecei só tentando corrigir o briefing meu e dos treinadores. Então, você pode passar 15 dias só avaliando o briefing dos treinadores. Pô, eu arredondei o processo do briefing, todo mundo fala a mesma língua e tá top. Eu vou falar do aquecimento geral. Tá? Esse formulário não está funcionando na Tupis ainda, eu pretendo colocar e eu vou disponibilizar para vocês, que é mais simples que aquele gringo, porque lá tem muito detalhe e toma muito tempo. Né? Então, o mais simples, nesse caso, talvez funcione e aquele seja um próximo passo. Beleza, Gui? Vira a folha. Acabou aí? Não. Bom, como começar? Né? Como eu vou começar a avaliar minha aula? Como? Começa pelo começo. Então, o que eu falei. Um bom ponto de partida é você avaliar se seu briefing atende todos aqueles requisitos que eu coloquei na apresentação e que estão no checklist. Depois, lembra que pequenas mudanças têm grandes impactos. Então, vamos imaginar
que você tenha muita dificuldade com progressões de movimento. Leva tempo você aprender progressões de movimento, ensinar progressões de movimento e esse processo ficar consistente. Mas se você aprender a fazer um bom aquecimento geral, que é algo mais simples, você vai ter uma aplicação mais rápida e mais efetiva na qualidade da sua aula. Então, você aqueceu, você fez o briefing e fez o aquecimento geral, já mudou sua aula. Top. Aí, talvez, você possa pensar em fazer um cooldown melhor, que o Ieiro falou que tem dificuldade. Porque, por exemplo, o aquecimento específico, que é a parte técnica, leva bastante tempo para alinhar e leva bastante tempo para ter consonância no que vai ser ensinado. Porque, por exemplo, eu sou formado pela CrossFit Gymnastics. Eu tenho um pensamento de ensinar Ring Muscle Up e Bar Muscle Up. Eu tenho um treinador que é colega meu, que ele fez o curso da RC. E ele ensina totalmente diferente. Eu só estou falando que é diferente. Eu sou head coach do box, eu estou numa CrossFit, eu dou uma aula, ensino o Muscle Up de um jeito, e uma hora depois, vem esse treinador e ensina de outro jeito, e o aluno não sabe nenhum. Concorda que eu gerei uma dificuldade no lugar de uma melhoria? Então, essa consonância técnica pode levar algum tempo para você mudar as progressões, para a gente usar as progressões e falar na mesma língua. Né? Então, começa pelo começo, que é o briefing, faça pequenas mudanças, então aquecimento geral e cooldown é mais fácil. Dê o exemplo. Então, o que é o dar o exemplo? É você, como treinador, buscar a sua melhor aula. Então, você tem que entender que a sua aula não é boa e ela nunca vai ser, porque a de ninguém é perfeita. E você tem que estar insatisfeito com a sua aula a ponto de se abrir para aceitar o feedback. Então, quando eu fui me preparar para a prova de nível 4, eu chamei o Gui, eu chamei o Dani, eu chamei o Bruno, que são treinadores de nível 3. Eu pedi para os meus treinadores, até treinadores de nível 1, avaliarem a minha aula, para ver se eles percebiam algo que eu não percebia. Né? Então, você tem que estar aberto a melhorar e querer melhorar e aceitar a crítica. Beleza? E por último, tomar cuidado, né, que é uma dificuldade minha como gestor, como treinador, é de só não pontuar as falhas. Porque é fácil achar falha. Né? E aí é só falha, nem todo mundo está acostumado a só receber feedback negativo. Então você tem que enfatizar, né, chamar crítica sanduíche, o que o cara fez de bom, o que ele pode melhorar e o que ele fez de bom de novo. Gui, eu adorei seu briefing, cara. Você vendeu o Fran, que até me deu vontade de fazer. Eu gostaria que você melhorasse seus cotovelos altos na hora do front squat, porque você demonstrou o cotovelo baixo. Vamos melhorar a demonstração? Eu tenho certeza que com o cotovelo alto e a energia que você colocou na hora de ensinar, sua aula vai ser top. Então eu critiquei, né, eu dei um feedback para o Gui de que a progressão que ele deu e a demonstração não foi tão boa. Mas eu falei que o briefing dele é bom e que se ele aprender isso com a energia dele, vai ficar melhor. Porque o formulário só com um xizinho no não pode frustrar o treinador. Fala assim, cara, eu sou muito ruim, né? Toda hora eu tomo não e nunca melhoro. Então você tem que também enfatizar, né? Você que vai avaliar a aula de alguém, o ponto positivo. Por isso que lá no formulário eu coloco bolinha e xizinho. E você tem que falar o que ele fez bem. Fechou? Beleza. Então eu estou falando aqui há quase 40 minutos. Parece um monólogo. Eu gostaria que a gente compartilhasse um pouquinho das dificuldades que a gente tem e atender a isso que parece simples, mas não é fácil. E eu confesso, né, Renato, eu fiz a avaliação do Level 4 em maio. Eu fui mal na primeira aula e eu fui pior na segunda aula. A minha primeira aula foi ruim e a segunda foi pior do que a primeira. E eu tive algumas características específicas que eu não podia mudar. E uma das coisas que eu poderia ter mudado é ter criado a conexão com os alunos. Então, eu não me conectei com os alunos
e por isso eu não consegui vender minha aula. Como eu não vendi minha aula, meu briefing não foi efetivo, e aí o estímulo não foi efetivo, e acabou a avaliação para mim. Então percebe que o briefing e a conexão, que é a primeira coisa, ele é o começo, você tem que começar certo. Então eu queria que vocês compartilhassem dificuldades, fizessem perguntas, porque eu estou no mesmo barco que vocês, né? O papel é lindo, na prática isso não acontece perfeito nem no meu box. É isso. Ô, Rê, eu quero compartilhar. Tô meio rouco aí, gente, então desculpa aí se a voz não sair direito, mas espero que vocês me entendam. Cara, primeiro eu queria te agradecer, porque vai muito além de deixar um treinador bom ou não tudo isso que você passou. É sobre trabalhar com o CrossFit ou não trabalhar com o CrossFit. Quando a gente segue todos ou a maioria dos passos que você passou para a gente de fato está mostrando o que é dar uma aula de CrossFit. O que é uma aula segura, o que é uma aula que os alunos têm resultados. Porque muitas vezes a gente acha que, pelo fato de saber corrigir os movimentos, a gente está trabalhando com CrossFit. E, na verdade, não. O CrossFit tem vários pontos a serem cobrados, e um deles é atingir o estímulo pretendido. E a gente só atinge o estímulo pretendido quando, desde o começo da aula, o aluno já sabe o que ele vai buscar no WOD. E não atingir o estímulo pretendido está relacionado à lesão, está relacionado à falta de intensidade, está relacionado a inúmeras coisas que não são o CrossFit de verdade. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer por trazer e deixar muito bem claro o que a gente tem que buscar dentro de uma aula. E como uma forma de compartilhar, acho que alguém está com o microfone aberto aí, se alguém puder fechar, por favor. E como uma forma de poder compartilhar, eu queria compartilhar sobre o briefing, porque foi a primeira coisa que há 2 anos e meio atrás, quando eu comecei a estudar meu level 3, foi o que a gente mudou aqui na Inbox, e como surtiu o efeito. Um bom briefing direciona uma boa aula. Um bom briefing direciona uma boa aula, não só na compreensão dos alunos, não só com atender o estímulo pretendido, como a vender uma boa aula, você fazer o seu cliente sentir vontade de fazer aquilo. Se você vai para a lousa, cruza o braço, olha para frente e fala: o que vocês vão fazer hoje é 21, 15, 9, eu quero que vocês agachem e empurrem, eu quero que vocês puxem o queijo acima da barra, vocês têm que terminar até 8 minutos. Cara, ninguém vai querer fazer uma aula se você falar assim. Agora, se você der um briefing efetivo, mostrando quantas vezes você quer que o cara quebre, o tempo que você quer que ele se desafie, dando bons padrões de tempo, você guia uma aula de qualidade. Então, era só isso que eu queria passar. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Iero, conta aí como é no seu box. Porra, Gui. Beleza. Então, aqui é bem peculiar, né? Então, tem anos que praticamente eu dou todas as aulas do box. Então, tem momentos que eu consigo montar equipe, mas na maioria das vezes eu estou em todas as aulas. Então, eu conheço todos os alunos pelo nome, né? Com que eles trabalham, das dores deles. Então, sempre eu já conheço o comportamento dos alunos, praticamente todos. Então, o jeito que o aluno entra no box, eu já sei. Então, tipo assim, se eu vejo o aluno entrando um pouquinho diferente, né? Eu já chego para ele e já pergunto aí, cara, o que aconteceu, né? Então, eu já consigo ter essa ligação com os alunos. Eu já lembro da última aula, o aluno queixou alguma dor, então eu já chego para esse aluno que acabou de chegar, né, e já pergunto aí, melhorou, tá sentindo dor ainda? Então, tipo assim, eu consigo fazer o que o Renato acabou de falar, né? A aula começa bem antes, né? Então, tipo assim, eu já recebo os alunos todos antes da aula começar. E eu tenho sempre 10 minutos entre uma aula e outra, que foi algo que eu optei pelo meu negócio. Então, não cabe uma aula e já começa a outra, né? Sempre tem uma gordurinha além disso. Então, isso me ajudou muito a ter essa recepção dos novos alunos, dos antigos alunos, e também para fechar contrato, né, com alunos que fizeram a primeira aula, porque eu não tenho recepção também. Então, eu também fecho as matrículas, né? Então, em relação ao briefing, né? Então, eu já consigo antecipar bastante informação, que é essa informação sobre o aluno, né? Então, é muito raro
eu perguntar se alguém está sentindo uma lesão, alguma coisa assim. Às vezes posso falar do estímulo do treino, tipo assim, igual o treino de hoje, que a gente vai ter handstand push-up e o wall ball, né? Então, galera, a gente vai ter uma redundância aí de ombro, né? Então, se alguém estiver sentindo o ombro, já me avisa que a gente vai ter que ajustar alguma coisa. Mas, em geral, né, eu já consigo matar essa parte só de receber os alunos um pouquinho antes, né? Então, o briefing para mim é muito tranquilo, né? Eu consigo vender bem a ideia do briefing. A minha dificuldade é mais no cooldown. O cooldown, às vezes, eu vejo que a galera tá mais afim de conversar, né? Então, eu só deixo o pessoal conversando mesmo ali, já vou pegando o resultado de cada um, né? E vou passando por quadro. Mas, igual eu falei, não quer dizer que eu deixo de programar cooldown. Às vezes eu programo e aí sim consigo passar uma mobilidade depois, ou já fiz algumas vezes chamar a galera para conversar alguma coisa, ou falar uma coisa da cultura do box, né? Um evento que vai ter, ou às vezes a gente vai bater papo sobre saúde, vou falar sobre o que é CrossFit, o que é condicionamento físico. Já fiz, né? Passei por todos os modelos de condicionamento físico por eles já, então às vezes rola uns bate-papo também teórico. Mas é igual eu falei, eu não tenho essa consistência de fazer isso. Isso que me incomoda. Tipo assim, pô, quando eu faço, eu vejo que a galera curte pra caramba uma palestrinha, até brinco com isso, galera, já palestra de 10 minutos, né? A galera curte. Mas aí, tipo assim, eu vou fazer isso de novo só daqui a um mês, 2 meses, né? Ou faço uma mobilidade depois, pego os rolinhos lá pra galera fazer uma soltura, mas isso aí, tipo assim, não é coisa constante. O constante é, tipo, galera tá conversando e eu ali pegando o resultado de cada um, chego para um ou outro assim e pego um feedback, eu passo um feedback, né? Mas a parte mesmo assim programar um cooldown mais elaborado não tem tanta consistência. Legal. Eu acho que tudo bem a gente ter um cooldown diferente, desde que a gente tenha um cooldown controlado, né? Ah, hoje eu quero falar sobre a cultura do CrossFit. Tudo bem. Amanhã eu não vou falar sobre a cultura do CrossFit, mas eu sei que o meu cooldown está programado para não falar sobre a cultura do CrossFit. Que isso representa um domínio e um planejamento da sua aula. O Rê, tem uma pergunta, mudando de assunto, tem uma pergunta da Gleice aqui que eu achei bem legal. Se você já falou isso na apresentação, mas talvez reforçar isso. Ela falou assim: então eu começo o briefing já explicando o odd. É isso, mas não só, né? Você podia explicar para ela um pouquinho? Sim, por exemplo, esse WOD de hoje aqui é um MRAP de 16 minutos, 20 Russian Kettlebell Swings, 10 Abmat Sit-Ups e 5 Bar Muscle Ups. Então, galera, tudo bem? Vou falar um pouquinho do WOD de hoje. Hoje um WOD de 16 minutos. Difícil e desafiador. A gente vai começar com 20 Russian Kettlebell Swings. Para a maioria de vocês vão precisar dividir um pouquinho eles a partir do meio do WOD. 10 Abmat Sit-Ups vai ser bem de boinha para vocês e isso vai custar um pouquinho de abdominal que a gente vai precisar usar lá no Bar Muscle Up. A gente vai querer ver vocês fazendo 5 Bar Muscle Ups. Para quem não tiver esse volume de repetições, a gente vai dividir um pouquinho as repetições em 2 rounds ou talvez até diminuir o número de repetições. Na hora do kettlebell, se você não conseguir fazer a carga prescrita, você vai fazer um pouquinho mais leve. O Abmat Sit-Up não deve ser problema para ninguém. E no Bar Muscle Up, a gente vai, durante a técnica aqui do aquecimento específico, desenvolver uma progressão e um scaling adequado para você atender o estímulo. Eu gostaria de ver vocês mais ou menos em 7, 8 rounds e para os mais condicionados, tipo Gui, 10 rounds. Pá, é isso. Eu falei que eu quero que ele faça de 8 a 10 rounds. Eu falei que se o kettlebell estiver muito pesado, ele vai fazer mais leve. Eu falei que se ele não tiver o Bar Muscle Up, eu vou dar um movimento para ele que atinja o mesmo estímulo e que ele vai se mover por 16 minutos de forma intensa. Pá, já falei da estratégia. Eu falei assim, ó, não é para a maioria das pessoas fazer os 20 kettlebells direto. Já falei que o abdominal vai minar um pouquinho o core dele para o muscle up. Então, já meio que dirigi ele, né? Já dei as dicas de como ele vai administrar esse WOD. E na hora do WOD, daquele mini round, aí eu vou falar assim, galera, ó, vocês vão imaginar que vocês têm que fazer 20. Então, agora eu quero que você faça 10 e 10 tem que ser fácil. Abmat Sit-Up, eu quero ver você tocando a mão lá atrás. E agora é a hora de você testar seu movimento ginástico para você ter certeza que você me entrega pelo menos 3 sem largar a barra. Pá, então já expliquei no aquecimento e vendi, falei que vai ser top, que vai ser intenso e que eu quero ver de 8 a 10. E aí no mini oddzinho eu reforço o que eu expliquei lá no início.
Então, além de falar da intensidade, eu dou sugestões de quebra e já falo de algum scaling que ele possa imaginar. Porque às vezes o aluno, começa a falar, aí ele já fala assim, mano, mas eu não faço bar muscle up, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Ele já começa a querer imaginar lá na frente. Então, você já falou para ele que vai rolar, entendeu? Eu não sei se é assim que você faz, Gui. Eu faço assim, Ri. Eu gosto, inclusive, de dar as percepções para eles. Eu falo bastante sobre tempo também. Olha, o esperado para cada round é que você atinja entre tanto a tanto. O esperado para essa distância de corrida é que você faça em até tanto tempo. Eu gosto de dar quanto mais detalhe, melhor, mas nunca ultrapassando 5 minutos de Sim. briefing e também nunca menos de 2 minutos. Porque senão vira uma aula teórica, né? Tem que ser uma aula de movimento. É isso. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta para o Rei? Gostaria de compartilhar alguma coisa? Então, acho que é isso. Deixa ao Laio. Dá tempo uma última pergunta, Rei? Dá. Diga lá, Laio. Vamos lá, boa tarde. Assim, aqui na nossa comunidade, eu queria fazer um comentário, né, sobre o brief, e depois eu tinha uma pergunta, eu cheguei, já tinha começado, e aí ficou essa dúvida. Mas em relação ao brief, aqui na nossa comunidade, ela foi criada e muitas pessoas são novas, muitas pessoas estão conhecendo a modalidade no início, são iniciantes, realmente iniciantes, entendeu? Diferente de outras academias aqui da minha cidade. Então, eu, sinceramente, é um pouco difícil a gente tratar sobre a palavra de cross-training ou crossfit, porque aqui na nossa cidade ficou um pouco queimado o nome. E aí, como uma pessoa fala assim, pô, aí é crossfit? Aí a gente fala assim, então eu não quero não, porque crossfit machuca, entendeu? Então, as pessoas aqui têm um pouco essa ideia. E aí, eu falo muito sobre a ideia do treinamento funcional. Inclusive, em outro momento, eu queria ter a oportunidade de conversar com as pessoas com mais conhecimento sobre a ideia do CrossFit, para me tentar implantar um pouco mais a ideia, porque foi dentro de uma comunidade da CrossFit que eu nasci, entendendo? Foi lá treinando que eu comecei a amar isso tudo, sabe? E isso me apaixonou por conta da ideia de que a comunidade prega, que é aquele lugar onde as pessoas vão se sentir bem. E o briefing é um momento onde eu consigo falar com as pessoas e sinto que as pessoas vão naquele local, por mais que o dia dela não tenha sido legal, mas elas vão fazer um esforço de chegar ali, porque vai mudar tudo. Porque naquele momento a gente pode lançar uma palavra que ela vai se sentir melhor, tá entendendo? Então, acredito mesmo que, como o Renato falou, a gente inicia pelo começo, sabe? Ali é a chave de tudo. Se a gente não conseguir conquistar as pessoas ali naquele começo, provavelmente ela não vai dar tanta atenção para o restante da nossa aula. Né? O que você está perguntando é... Cara, na verdade, assim, eu entendi o seu desafio, né? E esse desafio não é porque você tá aí, a gente também tem essa barreira do CrossFit machuca e tal. Eu acho que a gente tem que liderar e fazer pelo exemplo, né? Então, se você tem uma academia sólida, que as pessoas ficam melhores, eles vão ser multiplicadores da sua mensagem. E a sua mensagem não necessariamente tem que ser em palavras, mas ela pode ser em resultados de saúde, tem que ser resultados em evolução, porque o que mais traz alunos para a academia não é o que eu falo, é o que os meus alunos fazem fora da academia, né? Quão mais saudáveis eles estão, se eles estão mais felizes, se eles são mais dispostos. Então, eu acho que a gente pode realmente mudar a cultura e esse conceito de machuca e tal, através da aula normal. Dá a sua aula top, não precisa exceder os 5 minutos, né? Eu acho que o momento de falar um pouquinho mais de cultura é depois do cooldown, como o Iero eventualmente faz uma palestrinha ali, porque quem está ali já está ali, ele já veio para fazer. Né? E se ele fizer bem feito, o fitness, a saúde vai aparecer e ele vai ser um multiplicador do bom trabalho. Acho que é isso. Tem só mais uma aí, Gui. Alguém perguntou, e aí a gente vai.
O Paulo Ribeiro, ele colocou assim: consigo explicar em 2 etapas quando meus alunos são iniciantes em alguns movimentos. Paulo, você gostaria de abrir o microfone para compartilhar melhor essa ideia? Oi, eu sou o Paulo. A minha pergunta é que assim, o Renato me conhece, eu fiz um curso com ele. Eu sou da área, mas não do cross. Mas a galera aqui, né, tá querendo e, se Deus quiser, logo tô fazendo um nível 1, nível 2 e melhorando aqui. A minha pergunta é no sentido do seguinte: meus alunos, eles são iniciantes em muitos movimentos, né? Movimentos até fáceis. E às vezes a gente vai fazer um WOD que tem vários movimentos, 3, 4 movimentos, e para mim ficar explicando todos, passando toda a, a progressão para eles, se torna um negócio meio chatonildo, que vai ficar um tempão. Então eu queria saber se eu posso, né? Eu sou novo na área, eu posso explicar uma parte e aí põe para ferrar, eles começam a fazer e tal, aquece bonitinho e tal. Aí na hora do banheiro, coisa parecida, eu vou explico a outra parte com o WOD. Isso é válido, isso dá para fazer. Por favor, me ajudem. Ó, quer falar, Gui, ou você quer que eu fale? Pode falar, Rê. Primeiro que eu acho que você é o que monta os treinos, né? Então, geralmente a gente vai ter couplets e triplets no CrossFit, né? 2 e 3 movimentos. Você deve evitar ao máximo WODs com muitos movimentos. Primeiro porque não é a expressão máxima do CrossFit, e segundo porque é difícil ensinar uma aula com muitos movimentos, né? Geralmente, se você olhar os WODs da CrossFit, a gente tem um movimento que é mais complexo e um que é mais simples. Fora um WOD tipo Amanda, né, que é Ring Muscle Up, Snatch e tal, geralmente você vai ter um WOD com 2 movimentos, por exemplo, um Diane. Deadlift é tranquilo, o handstand push-up já não é tão tranquilo. O Fran, eu vou dizer que o thruster é tranquilo e o pull-up não é tão tranquilo, mas você pode escolher explicar o thruster e deixar o pull-up de lado. E quando você não explicar o movimento, na complexidade dele, você pode usar um substituto mais simples, que tem o mesmo estímulo. Então, vamos imaginar que o WOD tenha thruster, pull-up e burp. E eu decidi não explicar o pull-up hoje. Eu não tenho tempo, porque senão vai cair a qualidade de ensino. Galera, quem tem pull-up vai fazer pull-up. Quem não tem o pull-up vai fazer uma remada na argola. E eu quero que vocês entendam que todos vão ter que fazer 21 remadas na argola sem parar. Ou 21 pull-ups sem parar. É isso que você precisa fazer. Esse é o movimento. Pum, o cara fez, você corrigiu, você já cobriu o movimento, e aí você vai detalhar o outro movimento que é o objeto do dia. Então, todo movimento complexo, ele tem um antecessor mais simples, né? Então, simplifica. Pô, eu tenho uma Amanda. Muscle up e snatch. Ninguém sabe fazer squat snatch. Vai fazer muscle snatch, vai fazer dumbbell snatch. E se preocupa com muscle up. Porque se você quiser ensinar os 2 movimentos na mesma aula, a chance de ensinar com uma qualidade ruim os 2 é muito grande. Então, a primeira dica que eu tenho é: faça WODs com 2 ou 3 movimentos, porque você é o que monta os WODs. Então, cuidado para não se colocar numa situação complexa. Segundo, simplifica quando tem que simplificar. Não é porque é simples que é fácil. Só é simples. E uma forma de aumentar a intensidade é simplificar o movimento. Acabou, ele é mais simples, você vai fazer mais rápido e aí coloca mais energia no outro movimento que você escolheu no dia. É o que eu fazia no começo e às vezes eu faço isso. Quando eu pego um WOD que tem... eu fui dar uma aula na Invictus, tinha Ring Muscle Up, Snatch e Handstand Walk. O que você faz? Pô, mas eu falei assim, cara, eu vou ensinar Handstand Walk, que é o que eu mais domino. O Ring Muscle Up, vou passar os scalings aqui. E é isso. E naquele dia, o meu foco foi ensinar a galera a andar de ponta cabeça. Foi isso. É o que eu faria. Legal. Paulo, apenas também para dar o meu ponto de vista, tá? Concordo com tudo que o Rê falou. Eu só colocaria o seguinte. Eu gostei muito da sua honestidade com relação a essa pergunta, mas a dica que eu posso te dar é: quanto mais você se aprofundar na metodologia do CrossFit,
mais você vai entender as respostas que você precisa. Primeiro, porque realmente muitos alunos apresentam muitas dificuldades de movimento, mas o seu papel enquanto treinador é achar dicas específicas e fáceis para que eles consigam aprender os movimentos. E além disso, o seu papel também enquanto treinador é oferecer uma maneira deles criarem essa ponte de onde eles estão para o movimento que você quer que ele aprenda. Isso só acontece com o seu desenvolvimento. Isso só acontece quando você entra num grupo como esse e busca conhecimento. Mas é sobre isso. Eu sei que não foi o que você disse, tá? Eu sei que você você não falou isso, né? Mas a gente nunca deixa o aluno tocar. A gente controla cada passo que ele dá dentro da aula. E se ele estiver fazendo alguma coisa errada, é o seu papel enquanto treinador adaptar para que ele faça da maneira correta, mesmo da maneira mais adaptada possível. Tá bom? Iero, mete bala que depois de você a gente vai fechar. Beleza. Só contribuir, respondendo para o Paulo também, sobre a palestra mesmo que o Renato acabou de dar. Se você pegar o flow da aula, você vê que começa bem simples, né? Começa com uma intensidade mais baixa, chega no específico ali, vai dar uma ondulada um pouco, e depois vai ter um break, né? Talvez você vê que tipo, você consegue montar uma aula que deixe o flow rolar, né? Que não tenha aquele pico de intensidade no início, no meio, né? Tipo assim, aquele aquecimento só serve para realmente suar o sovaco mesmo, né? Para poder esquentar o corpo. Esse é o objetivo do aquecimento. Então pode ser que quando você monta as aulas, você já quer entregar um aquecimento ali para matar e a galera vai automaticamente dar um break logo depois do aquecimento. Aí depois você vai passar uma força, um aquecimento específico, aí a pessoa vai sentar em atividade de novo, vai querer um outro break. Então, talvez, pode ser esse flow que você precisa encontrar, um flow que a aula vai crescendo, crescendo, até chegar ao ponto realmente de maior intensidade, de maior importância, que é o odd. Então, na hora que você for pensar, né, a metodologia exatamente pensa dessa forma. Né? Você vai aquecer, se preparar, vai se testar, e realmente o grande teste mesmo é o odd. Então, quando você faz o brief, você está vendendo o odd. E aí, tudo, a jornada da aula tem que ser, né, progressiva para você estar realmente preparado, não esgotado já antes do odd. Talvez eu acho que esse raciocínio, você entender, igual o Guilherme falou, quando você vai mais aprofundando na metodologia, as respostas vão vindo. Mas eu acho que uma aula tem que estar nesse. É ondulatória, mas ela está começando devagar e vai crescendo e vai ter o pico real na hora do odd. Essa é a minha contribuição aí. Iero, obrigado, viu? Paulo, tamo junto, cara. Sempre pergunte tudo que você quiser, tudo que você quiser saber. E eu vou encerrar a nossa reunião aqui. Eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, foi muito esclarecedor. E tenho certeza que muita gente abriu um balãozinho aí sobre mudanças para fazer nas aulas. Você poderia deixar seus contatos, suas redes sociais, para que a galera possa te acompanhar? Meu Instagram é o Renato Mendes P. Eu vou mandar lá no grupo também. E vou mandar o formulário, vou mandar tudo que eu mostrei aqui no grupo lá. Estou sempre à disposição aqui em São Paulo, vier em São Paulo. E vou fazer o merchan. Dia 14 e 15, a gente vai ter o Weightlifting Level 1. Yes! Se você do não que, Rê? 14 e 15 do quê? Setembro. É daqui 10 dias. Aqui 10 dias. E depois, em outubro, a gente vai ter o Level 2. E depois, em novembro, a gente vai ter o Gymnastics Level 1 também. Então, todos os meses com curso para a gente evoluir aqui na Tupis, todos convidados. Tô esperando você trazer o Gymnastics 2, hein? Vamos trabalhar para isso. Valeu. Fechou. Obrigadão, valeu, pessoal. Galera, boa semana para todos. A gente se encontra na semana que vem com a Carol Pasquale, falando sobre sinais de alerta para o seu negócio. Valeu, bom descanso para todos.